Recentemente, o Irã realizou o maior ataque da história contra Israel em número de mísseis disparados e o maior também em termos de destruição. Foram lançados quase 200 projéteis balísticos a uma distância de 1.585 km, causando mais danos do que os 300 lançados por Teherã em 13 de abril. Isso porque, desta vez, alguns projéteis atingiram o centro e o sul do país, enquanto na ofensiva anterior, 99% deles foram interceptados antes de atingir o solo. Segundo Israel, isso ocorreu porque foram utilizados mísseis hipersônicos que as forças do país não conseguiram neutralizar. Vamos conferir em detalhes todos esses acontecimentos, mas antes, deixe seu like e se inscreva no canal para receber todos os nossos futuros conteúdos. Obrigado pelo apoio e vamos começar! Ao início da ofensiva, sirenes soaram em todo o país e as forças de defesa de Israel solicitaram calma à população, instruindo que procurassem abrigos. A orientação durou cerca de 1 hora e por volta das 2h30, um novo comunicado do Exército de Israel orientou a população a retomar as suas atividades normais. As forças de defesa israelenses informaram que 180 mísseis foram disparados contra Israel. Poucos detalhes foram divulgados sobre os impactos do ataque. Explosões foram ouvidas nos céus de Tel Aviv, enquanto os flashes de luz do sistema de defesa Iron Dome podiam ser vistos. As defesas aéreas de Israel foram eficazes segundo as FDI. FDI é nada mais que a abreviação para as Forças de Defesa de Israel. Os Estados Unidos participaram da defesa de Israel, ajudando tanto na detectação da ofensiva iraniana quanto na interceptação de alguns mísseis, de acordo com as FDI. As forças israelenses relataram impactos isolados no centro de Israel e vários outros no sul do país. No comunicado inicial, as FDI afirmaram que estavam em alerta máximo, deixando aberta a possibilidade de um ataque retaliatório contra o Irã. As forças de defesa israelense estão tomando e continuarão a tomar todas as medidas necessárias para proteger os civis de Israel. As forças estão totalmente preparadas, tanto para a defesa quanto para ações ofensivas, com prontidão máxima. A ofensiva iraniana ocorreu após o aumento das tensões entre Israel e o Hezbollah, grupo extremista que controla regiões do Líbano. Mais cedo, os Estados Unidos haviam alertado que o Irã estava prestes a lançar um ataque com mísseis balísticos contra Israel de forma iminente, ampliando o risco de uma guerra de maiores proporções na região. A Casa Branca declarou que os Estados Unidos estavam apoiando ativamente as preparações defensivas para proteger Israel desse ataque. A Guarda Revolucionária do Irã afirmou que o ataque com mísseis balísticos contra Israel foi uma resposta às mortes de diversos líderes do Hezbollah, incluindo o chefe do grupo, Hassan Nasrallah. O Irã declarou que novos ataques seriam lançados caso eles fossem retalhados. A missão iraniana na ONU também emitiu um comunicado. Se o regime sionista, a quem o Irã se refere a Israel, ousar responder ou cometer novos atos de agressão, uma resposta subsequente e devastadora ocorrerá. Eles classificaram a ação como legal, racional e legítima, diante dos atos terroristas de Israel. Após um ano de crescentes tensões entre Israel e os aliados do Irã na região, incluindo Hamas em Gaza, o Hezbollah no Líbano, os Houthis no Iêmen e milícias no Iraque e na Síria, um ataque do Irã contra Israel pode ampliar o conflito para uma guerra de larga escala. Desde 2003, Israel e Hamas travam uma guerra intensa em Gaza, com uma vantagem militar significativa para o país judeu. Nas últimas semanas, o conflito entre Israel e o Hezbollah no Líbano se intensificou e logo Israel iniciou uma operação terrestre no sul do país. Antes disso, Israel conduziu várias operações em parceria com as Forças Armadas e o Mossad, o serviço secreto israelense, que resultaram na morte do líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah, e de boa parte da cúpula do grupo. Outra operação atribuída a Israel foi a explosão de milhares de pagers pertencentes a membros do Hezbollah. A comunidade diplomática internacional está profundamente preocupada com a escalada da guerra no Oriente Médio. Uma das maiores preocupações é que o ataque do Irã possa ser usado como pretexto para uma retaliação em solo iraniano, uma ação que seria sem precedentes. As autoridades israelenses continuam a avaliar os danos. Segundo a mídia estatal iraniana, o Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica informou que a maioria dos mísseis atingiu bases aéreas militares em Nevatim, Hatzerim e Teonov, mas causaram estragos mínimos. Veículos foram danificados no norte de Tel Aviv e crateras de 8 a 10 metros de profundidade foram abertas. A única morte confirmada foi de um palestino em Jericó, na Cisjordânia ocupada, atingido por fragmentos de míssil. A informação é da BBC. Na cidade vizinha de Hod HaSharon, cerca de 100 residências foram danificadas por explosões de um míssil. As forças de defesa de Israel também relataram que uma escola foi atingida na área de Gedera.
no distrito central de Israel, danificando uma sala de aula. Paramédicos do Serviço de Ambulância de Israel trataram 2 pessoas com ferimentos leves, causados por estilhaços na região de Tel Aviv, além de algumas pessoas que se machucaram enquanto corriam para os abrigos. As forças de defesa de Israel não deram detalhes sobre como os mísseis foram interceptados, mas afirmaram que as defesas aéreas foram eficazes. Os Estados Unidos também participaram da defesa de Israel, ajudando tanto na detectação da ofensiva iraniana quanto na interceptação de alguns dos mísseis. Feito em 1 de outubro de 2024, ocorreu após o aumento dos conflitos entre Israel e o Hezbollah, grupo extremista do Líbano. Israel e Hezbollah estão envolvidos em combates na fronteira desde o início da guerra na faixa de Gaza, em outubro de 2023, após um ataque do Hamas, que é aliado do grupo libanês. Uma retaliação? Em resposta a esses ataques, muitos temem uma possível retaliação por parte de Israel. O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, deixou claro para o seu homólogo israelense, Yoav Gallant, que os Estados Unidos desejam que Israel evite ações retaliatórias que possam resultar em uma nova escalada por parte do Irã. Acredita-se que a primeira retaliação de Israel aos ataques com mísseis do Irã se concentre em bases militares e talvez em algumas localizações de inteligência ou liderança, segundo fontes oficiais. Inicialmente, é pouco provável que Israel mire nos ativos nucleares mais valiosos do Irã. Após discussões significativas, parece que esses alvos foram reservados para uma fase posterior, caso o Irã intensifique seus contra-ataques. No entanto, dentro de Israel, há uma pressão crescente, ecoada por alguns inclusive nos Estados Unidos, para que se aproveite o momento para enfraquecer, por anos ou até mais, a capacidade iraniana, que de acordo com as autoridades de inteligência dos Estados Unidos e especialistas externos, está cada vez mais próxima de produzir uma bomba. Embora grande parte do debate público tenha se focado no fato de que o Irã poderia aumentar o enriquecimento de urânio para fabricar bombas em poucas semanas, o ponto mais importante é que os engenheiros iranianos levariam meses, ou talvez mais de um ano, para transformar esse material em uma arma de fato funcional. As autoridades dos Estados Unidos, lideradas por Biden, têm se esforçado para evitar que esses ataques aconteçam, argumentando que seriam ineficazes e poderiam desencadear uma guerra de grande escala na região. A questão de como atacar o Irã tornou-se um tema de debate na campanha política. O ex-presidente Donald Trump defendeu que Israel deveria atacar o setor nuclear primeiro e lidar com o restante depois. No entanto, ele evitou seguir essa abordagem durante a sua presidência. No domingo, o deputado Michael R. Turner, presidente da Comissão de Inteligência da Câmara, criticou Biden no programa Face the Nation, da CBS, dizendo que é completamente irresponsável o presidente afirmar que isso está fora de questão, quando ele já disse anteriormente que estava sobre a mesa. O debate repentino sobre um possível ataque levantou novas questões. Se Israel decidisse atacar, até que ponto isso realmente atrasaria a capacidade nuclear do Irã? Ou o resultado seria simplesmente forçar o programa nuclear iraniano a se deslocar para instalações subterrâneas, com o Irã impedindo os poucos inspetores nucleares que ainda têm acesso limitado às suas principais instalações? E além disso, se um ataque israelense levar os líderes iranianos a finalmente decidir buscar uma bomba, será que cruzariam essa linha que os mulás e generais iranianos têm evitado por quase 25 anos? Independentemente de Israel agir contra as instalações nucleares do Irã, novos motivos de preocupação surgiram em relação ao futuro nuclear do país. O primeiro ponto é o que o secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, destacou repetidamente. Ele afirmou, com base em informações de inteligência sobre as quais os Estados Unidos se recusam a fornecer detalhes, que a Rússia está compartilhando tecnologia com o Irã em questões nucleares. As autoridades chamam essa colaboração de assistência técnica e afirmam que não há provas de que estejam fornecendo ao Irã o equipamento necessário para conseguir desenvolver uma ogiva nuclear. Até o início da guerra na Ucrânia, a Rússia cooperava com os Estados Unidos e a Europa para limitar o programa nuclear iraniano, inclusive participando das negociações de 2015 ao lado das potências ocidentais. No entanto, se os relatórios americanos estiverem corretos, a necessidade russa de drones e outros armamentos iranianos pode acelerar o progresso do Irã em direção ao desenvolvimento de uma arma nuclear. A segunda preocupação é que os recentes danos ao Hezbollah, incluindo a perda da sua liderança, podem deixar o Irã em uma posição de vulnerabilidade. Sem a força militar do Hezbollah para atacar Israel, a busca por uma arma nuclear pode se tornar a única forma efetiva de deter o Estado judeu. A terceira inquietação é que o programa nuclear iraniano se tornará cada vez mais difícil de atacar.
Há alguns anos, sob a vigilância de satélites dos Estados Unidos e de Israel, o Irã começou a construir uma vasta rede de túneis ao sul de Natanz, que, segundo os Estados Unidos, será um novo centro de enriquecimento, o maior do país. Embora ainda não esteja operacional, este é o mesmo estágio em que Israel atacou reatores nucleares não concluídos no Irã em 1981 e na Síria em 2007, aproveitando o momento ideal para realizar ataques preventivos. Resta-nos agora aguardar os próximos capítulos para vermos o desenrolar de todos estes eventos. E você, qual acha que será o futuro de Israel e do Irã por conta de todos esses acontecimentos? Comente abaixo a sua opinião. Se tiver gostado do nosso conteúdo, deixe o seu like e se inscreva no canal. Um abraço e até o próximo vídeo.